Mateus 18, 23 a 35. Parábolas. Agora eu vou ler Mateus 18, 23 a 30. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e a sua esposa e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor, aquele servo movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou-se um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocou-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Nesta parábola, Jesus nos traz mais um ensinamento. Conta que um rei fez acertos com seus empregados e um desses o devia 10.000 talentos. Esta dívida se tornou impagável. O servo e sua família seria vendido como escravos e todos os seus bens vendidos. Implorou o rei. Aquele servo ajoelhou-se, prostrou-se e pedindo paciência, que ele iria pagar aquela dívida. E o rei teve uma íntima compaixão. O rei compartilhou do sofrimento. Ele teve a capacidade de compreender o estado que aquele servo estava naquele momento. Viu e sentiu o sofrimento do seu servo. Foi piedoso e caridoso e misericordioso. Sabemos a quem pertence esses atributos, esses adjetivos. Pertence a Deus, o Rei que em meio às dívidas, as nossas dívidas de pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições, Deus continua nos amando, continua sendo misericordioso com a nossa vida e continua nos perdoando, pois Ele nos ama. Aquele servo prostrou-se, ajoelhou-se, implorou por uma oportunidade e foi-lhe dada. O rei perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Saindo, pois, aquele servo encontrou-se com um dos seus conservos, que o devia 100 denários, um valor insignificante para o que aquele servo devia ao rei. Mas aquele servo agarrou e sufocou aquele conservo, dizendo: Pague-me o que deves. O conservo caiu aos pés daquele servo, rogando: Tenha paciência comigo, que te pagarei. O servo não deu ouvido e lançou o conservo na prisão até que pagasse a dívida. Podemos perceber que aquele servo não era misericordioso, aquele servo não era caridoso. Sabemos que a caridade é uma virtude que conduz o amor a Deus e ao seu semelhante. E aquele servo não tinha a capacidade de compreender, a capacidade de perdoar.
como tinha sido perdoado. Me veio à mente Jonas, que se encontra lá em Jonas 1 e versículo 2. Ele desobedeceu à voz de Deus e tomou outro destino para não ir para Nínive, apregoar a destruição da cidade. Lá em Jonas 2, capítulo 2 e 1, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. Deus foi tão misericordioso com Jonas que fez o sobrenatural de um homem ser engolido por um peixe e sobreviver para cumprir as ordens de Deus. E Jonas anunciou ao povo de Nínive a destruição. E lá no capítulo de Jonas 3, versículo 7, vemos que o rei de Nínive decretou jejum para todo o povo, até para os animais. E lá em Jonas 3 e 10, viu Deus que o povo se converteu dos seus maus caminhos e Deus se arrependeu e não destruiu Nínive. E vamos ver em Jonas capítulo 4 que Jonas ficou irado, saiu da cidade, fez uma barraca, ficou à sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Ali Jonas se irou novamente, pois Deus havia lhe dado sombra de uma boboreira e esta morreu. Lá em Jonas 4, 10 e 11, e Deus disse: você, Jonas, tem compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Jonas recebeu a misericórdia do Senhor e não quis ter misericórdia do povo que se arrependeu e recebeu a misericórdia de Deus. Jonas ficou ao longe para ver a destruição, sem ter dó, sem ter compaixão daquela cidade, pois ali Jonas estava olhando de uma sombra. O mesmo aquele servo fez, recebeu a misericórdia do seu Senhor, mas não teve compaixão do conservo e o mandou prender até que pagasse a dívida.